O Brasil é um país de discrepâncias sociais e econômicas. Discrepâncias também no que mostra talento e eficiência em ser primeiro mundo em determinadas áreas e falta de ambição e comprometimento para corrigir o que ainda são sinais de terceiro mundo. Pode ser um lampejo, pode ser para sempre, mas o desânimo com a política nunca foi tão discutido e evidenciado neste país. O que revela uma contradição, porque reclamar e discutir são prenúncios de desejo de mudança. Você tem acompanhado desde o início deste ano, aqui pelo Revista FEComércio, uma série de entrevistas para entender a democracia brasileira neste ano de eleições gerais no Brasil. Hoje nós recebemos o filósofo Roberto Rumano para ir ainda além nesta discussão. Professor Roberto Rumano, seja bem-vindo. Obrigado. O que é a ética no Brasil? O que é a ética dos brasileiros num ano tão especial como esse, em que as pessoas se manifestam e outras se colocam para serem votadas? Infelizmente, é a ética do descomprometimento com a coisa pública. Nós temos aí uma espécie de afastamento da responsabilização tanto dos governantes quanto dos governados. Você não tem aquela preocupação de salvar e de guardar o patrimônio tanto físico quanto humano do país. Então você tem um desgaste permanente dos valores morais, dos valores políticos, dos valores econômicos. E isso interfere diretamente na forma como lidamos com o que é público nesse país, que ao invés de ser tratado como de todos, passa a ser de ninguém? Exatamente, e com a possibilidade de você não deixar para novas gerações um aporte de riqueza não apenas física, mas também espiritual. Qual é a percepção que o senhor tem de envolvimento na vida do país por parte das pessoas? Evidentemente que vivemos uma democracia, ela foi reconquistada, nós já temos mais de 30 anos de redemocratização nesse país, ou pelo menos da ideia da democracia novamente no país. As pessoas votam, elas são obrigadas a votar, mas de alguma forma participam desse processo. No entanto, não raro se ouve aquela frase, depois do voto, já fiz a minha obrigação. E o acompanhamento do parlamentar, ou mesmo do executivo, normalmente é ausente por parte da maior parte da população. Mas a minha pergunta ela tem como acompanhar? Ela tem como interferir durante aqueles 4 anos de mandato? É muito difícil. Veja, nós não temos a cultura democrática da responsabilização. Esse é um ponto sério. Porque a nossa tradição política e de Estado e de sociedade ainda tem as marcas muito fortes do absolutismo. O absolutismo é aquele regime que centralizou o Estado na mão de uma burocracia e do poder executivo exercido pelo rei ou pelo primeiro-ministro. Então, nessa linha, o Brasil, quando surgiu para a história, em 1500, já o absolutismo reinava em Portugal e na Europa. Então, essas marcas se tornaram indeléveis. Um dos aspectos mais tétricos do absolutismo é que ele é todo fundado no favor. Né? Então você depende daquele indivíduo que está próximo da corte para conseguir determinadas coisas. E isso se mantém no Brasil. O Brasil é a sociedade do favor. Muito dificilmente você encontra um cidadão cuja família não deva algum favor para algum político e vice-versa. Então esse favor se universalizou. Né? Então você não tem aquela distinção nítida que é próprio da democracia instaurada no século XVII na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e na França, essa separação entre o que é do público e aquilo que é privado. Também do ponto de vista da governança, né, da administração. O próprio do absolutismo é que não havia distinção entre o cofre do rei e o cofre do Estado. E nós mantivemos isso, os nossos políticos vivem nessa ambiguidade. Então, aí você tem... De tornar a coisa pública para uso privado. Para uso privado. Que é a história do uso de jatinhos durante o final de semana, sem que esteja a serviço do Estado. E que passa pelo favor. Né? Sempre o político está procurando o favor de um empresário, o empresário está sempre procurando o favor do político. Então, esse é uma ambiguidade que precisa acabar urgentemente no Brasil. Indo para essa lógica de como que a opinião política divergente do Estado que se tem hoje no país pode gerar perseguição, o senhor tem uma expressão sobre o que
anonimamente é feito pela internet, ou com pseudônimo, que também é falso, que não deixa de ser anônimo em algum momento, isso chama de rede de ódio. Essa rede de ódio que persegue quem destoa ou quem quer discutir por um outro ponto de vista. Isso é sinal de barbárie usando a tecnologia que significa desenvolvimento? Exatamente. É uma contradição? Exatamente. Veja, os filósofos das luzes, eles não eram ingênuos, eles acreditavam na técnica, mas eles sabiam que era preciso um desenvolvimento espiritual e moral. Que o ensino, por exemplo, não deve ser apenas técnico, que deve providenciar formas superiores de comunicação e de respeito ao outro. Não é? Isso se chama democracia. Não é? Então, nessa medida, nós no Brasil estamos sempre refazendo, não é? E caindo na barbárie. Não é? Então, nós temos aí uma deficiência ética, quase que eu diria originária. É muito difícil você mudar essa situação dessa ética, dos amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? Então, isso é um ponto difícil. Professor, dentro dessa lógica de reforma eleitoral, nós estamos num ano especial no Brasil e sempre o assunto de reforma, seja tributária, seja de relações do cidadão com o Estado, essa lógica de reforma sempre é retomada. O que seria o primeiro item da sua reforma eleitoral para se mudar essa lógica do desânimo com a política que está muito premente hoje, muito presente no cidadão brasileiro? Eu teria três sugestões de uma pessoa que você disse que nasceu nos anos 70, eu nasci em 46, portanto eu já estou nos 70 anos e já acompanhei muito a vida pública brasileira. Veja, eu teria três formas de encaminhar essa questão. A primeira e mais ampla e mais difícil e que demanda mais tempo seria a federalização do Brasil. O Brasil não é uma federação. O Brasil é um império comandado pelo Executivo Federal. Né? Os estados e municípios têm uma muito pequena autonomia. Né? Esse é o primeiro ponto. Que depende do favor do Executivo a todo momento? A todo momento. Para ter apenas o direito à lei, é isso? Exatamente. E mais, você veja, do ponto de vista financeiro, o aporte principal vai diretamente para o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Os municípios e estados ficam à míngua. E aí o detalhe, existem mecanismos legais, como a Lei Candir, que muitas vezes é utilizado pelo Poder Federal para fazer chantagem sobre os estados. Por exemplo, o estado é devedor do Poder Federal em determinado ponto, mas é credor, no caso da Lei Candir, ele não paga as suas dívidas. Então, o que você tem? Você tem um desequilíbrio permanente. Sempre o Estado está devedor do poder central e devedor dos favores. Então, esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto, eu diria, é a democratização dos partidos políticos. Nossos partidos políticos não são democráticos, eles são oligarquizados, eles são propriedades de alguns grupos, às vezes até de um indivíduo. Você vê que existem indivíduos que estão presos por prevaricação, né, que foram condenados até do mensalão e que definem de dentro da prisão alianças e posições do seu partido. Quer dizer, eles continuam donos, eles são proprietários. Né? Você não tem uma coisa muito comum em outros países, como nos Estados Unidos da América, você não tem eleições primárias nesses partidos. Portanto, o eleitor de base, ele não opina. De tal modo que, quando chega na urna, o prato está feito. Ele não interagiu com a direção do partido. É uma segunda escolha, Exato. Nunca a primeira. Nunca a primeira. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, você tocou muito bem nisso aí, é preciso urgentemente aprovar pelo menos um dos projetos, são 11 projetos, de regulamentação do lobby no Brasil. Né? Porque a não existência da regulamentação do lobby faz com que parlamentares e até mesmo executivos e mesmo setores do judiciário ajam como lobistas no momento em que exercem o seu mandato e seu trabalho. Só que não é transparente, Exato. É travestido de alguma institucionalidade, é isso? Exatamente. E aí você não tem a responsabilização.
né? O último projeto apresentado na Câmara dos Deputados foi de um deputado do Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo. Ele previa, por exemplo, um tempo de afastamento do cargo para exercer o lobby de forma legal. Ele previa 1 ano de afastamento. Eu acho pouco. Mas já é muito, porque o que você tem, muitas vezes você escuta dizer, né, a bancada X, a bancada Y no Congresso. Na verdade é um lobby, né? E só que é um lobby que, na verdade, não chega a sequer defender bem os interesses de quem está desejando a instalação de determinadas normas legais, etc. Ele é feito na base do favor, e aí eu diria, sem nenhum temor, na base da troca do favor, né? Neste ano de eleições, nós fomos a Brasília ouvir o recém-empossado presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro José Antônio Dias Toffoli. A conversa foi sobre essa premente necessidade de uma reforma eleitoral no Brasil. Professor Roberto Mano, eu convido o senhor a acompanhar conosco o trecho dessa entrevista. Nós votamos para presidente da República. Então, se nós formos analisar as eleições agora de outubro de 2014, existem registrados no Tribunal Superior Eleitoral 11 candidatos. As pesquisas eleitorais indicam 3 em primeiro lugar na disputa eleitoral, aí acima dos 2 dígitos de intenção de votos. Quem escolheu esses 3 candidatos? Quer dizer, o cidadão tem o direito de escolher entre 11 candidatos. Dentre esses 11, tem 3 com maior possibilidade de disputa. Mas quem que escolheu esses 11? Quem que escolheu esses 3? Houve participação popular na efetiva escolha? Então, que democracia é essa? E a política tem que se adornar. Ela tem que se tornar apta a dizer aquilo que esse mundo quer. Os protestos que ocorreram em junho de 2014 mostram um pouco de 2013, do ano passado, de junho de 2013, mostram exatamente, penso que um pouco isso. Eu quero uma maneira de me expressar, eu não sei como e não me sinto representado. Então, como se fazer isso? Os partidos políticos parece que estão devendo muito em relação a isso. Agora, em relação ao voto obrigatório... O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor do voto obrigatório. Por que eu sou a favor do voto obrigatório? Exatamente porque nós temos que entender que a participação política é um dever do cidadão, não é um direito. Nós temos que entender que este dever, ele deve ser, caso não cumprido, sancionado. E nós temos que incutir na pessoa, no cidadão, a ideia de que se ele vive em comunidade e se ele vive numa nação, ele tem obrigações com essa nação. E a primeira obrigação que ela tem é de não se omitir. Quem hoje financia a democracia no Brasil são grandes grupos econômicos e não o cidadão. Só que quem é eleitor, quem é o dono da soberania do voto, é o eleitor. Só que esse eleitor acaba não se envolvendo, porque ele sequer precisa dar energia do seu dinheiro para contribuir com determinada linha política, determinada linha ideológica. Pergunto, já que eu estou falando com a FEComércio, embora isso seja uma plataforma que vai ser aberta à discussão para toda a cidadania de modo geral, para toda a sociedade de modo geral. Mas aí me dirigindo mais especificamente à área das empresas. Pergunto aos empresários, qual é a empresa que tem no seu estatuto social o objeto social de doar para uma determinada campanha política? Nenhuma. Não é papel das empresas, não é papel das pessoas jurídicas participarem da atividade política estrito sensu, da atividade política. Não que os sindicatos patronais de empregados, as associações, as federações não têm o direito de opinar, de dizer, de falar. É óbvio que tem liberdade de expressão e responder, né, ou reivindicar em nome da sua grey, do seu grupo, dos seus filiados. É óbvio que tem, nós estamos na democracia e é para isso. Mas aí a outra questão é a seguinte, mas a contribuição financeira, essa contribuição financeira, ela não acaba ocupando um espaço que é do cidadão? Porque os partidos e as candidaturas, de vez de procurar o cidadão para doar, ele procura as empresas.
Professor Roberto Romano, o ministro é favorável ao voto obrigatório, ao financiamento público de campanha, mas por onde passa então essa reforma que é vista agora pelo presidente do TSE, com alguma ideia de aproximação? Aliás, há uma semelhança do que o senhor defendeu, de prévias ou de alguma coisa em que o eleitor possa participar lá atrás, quem vai ser o candidato do partido para, evidentemente, concorrer com o de outros partidos. Essa lógica, o senhor, por exemplo, é a favor do voto obrigatório? Não. Eu entendo diferente do ministro que o voto obrigatório é um direito e um dever, mas é também um direito. Eu acho que pode ou não ser exercido. Pode ou não ser. Aliás, esse é um problema antigo da democracia. Se você pega a política de Aristóteles, ele mostra que, ele indica, né, que a Assembleia de Atenas se preocupou em multar o cidadão que não comparecia às eleições, né? Multar o cidadão e, sobretudo, o cidadão que, sendo eleito para a Assembleia, não comparecia, né? Então, aí é uma questão muito antiga que não depende dessa ou daquela sociedade, que é um ponto mais fundamental de toda a relação coletiva, né? Em toda coletividade você terá aqueles que são mais concernidos pelos assuntos públicos e aqueles que são mais voltados para seus interesses privados. Da balança desses dois lados é que você vai ter um nível maior da democracia ou não. Soracha, olhando para o cenário atual, o senhor vê algum processo de renovação da política brasileira, levando-se em conta que eu tenho pelo menos algumas candidaturas com pessoas mais jovens, a própria presidente que concorre à reeleição é nova na política do dia a dia, mas enfim está concorrendo a uma reeleição, não sei se eu posso chamar de um fator novo ainda. Há alguma lógica de renovação que talvez tenha sido gritada e pedida nas ruas recentemente? Muito difícil. Olha, veja, entre o que as ruas pediam e a resposta política, eu peso na minha balança, os políticos têm muito a dever ainda, né? Porque veja, quando apareceram as manifestações de junho de 2013, estava no Congresso, não é, um encaminhamento da PEC 37. Estava no Parlamento a atenuação da lei de responsabilidade fiscal. Estava no Parlamento a atenuação máxima da lei da ficha limpa. Foi apenas pela pressão, né, daquelas manifestações que eles recuaram um pouco. No caso da PEC 37, eles simplesmente deixaram de lado. Sim. Então, veja, o que me leva a pensar é que, evidentemente, não há uma adequação da política brasileira ao desenvolvimento. Você disse no começo que o Brasil tinha aspectos de primeiro mundo, né? E é verdade. Você teve dos anos 50 até agora, você teve uma urbanização absolutamente fantástica no país. Uma divulgação através da imprensa e através de novas tecnologias também fantástica, né? Mas tudo isso não é aproveitado. Por quê? Porque você tem uma superconcentração das políticas públicas do Poder Executivo Federal, que toma conta dessas políticas públicas ignorando a Justiça e o Parlamento, né? Então, no caso da ciência e tecnologia, você tem ministros que tentaram ampliar a capacidade científica e tecnológica do país. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva, quando tomou posse no primeiro governo, garantiu que no final desse primeiro mandato, ele aplicaria 4% do PIB em ciência e tecnologia. O dado de hoje é de 1,7% do PIB em ciência e tecnologia. Então você veja o descompasso, né? Não apenas do Parlamento, porque a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados e do Senado é quase que uma peça de ficção, né? E se não se discute de verdade, não se investe para valer, não se vai ao primeiro mundo de verdade. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Veja, quando você tem, aliás, a tradição brasileira em termos econômicos, tristemente, é da exportação de matérias-primas, e nós continuamos, né? Não existe valor agregado em termos bem definidos. Por exemplo, a FINEP, através do presidente Glauco Arbix, promete uma inversão de bilhões nesse setor de inovação tecnológica e de pesquisa, né?
O problema é que, com toda a boa vontade da FINEP, a fonte está no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, né? É esse distanciamento que o senhor cita, por exemplo, da realidade brasileira e, evidentemente, do que seria o ideal e da conversa com o Estado brasileiro, e o senhor lá atrás falou que é difícil fazer uma aproximação do cidadão com a política porque ele não consegue escolher quem é que vai ser, se colocar ali para ser votado. Mas quem determina isso são os partidos. E são os mais velhos que estão no partido há muito tempo. É isso que precisa ser rompido, é isso? Exatamente. Veja, Piotr, eu não quero ser vulgar, mas nada mais parecido à estrutura dos partidos políticos brasileiros do que o futebol brasileiro, ou que o esporte brasileiro. Você tem os cartolas. Nós temos os cartolas da política, que, digamos, a idade mínima é de 60 anos para cima, né? Então, o que faz com que a juventude não frequente esses partidos? Quando eu vejo na televisão reunião da juventude de tal partido, eu começo a dar risada, porque estão todos com cabelo branco já, não são jovens, né? Então, a juventude, assim como o cidadão, ele é afastado dos partidos e não atraído para o partido. Não vou lhe pedir uma receita de solução para o problema. Não vou cair nessa provocação, mas vou insistir em determinada situação. Isso vai ter que passar pelo Congresso, vai ter que passar por quem hoje usufrui dessa cartolagem da política brasileira. Dá para ter esperança nisso, então? Dá para ter esperança, Piotr, porque apesar de todo o malefício e da situação extremamente odienta da comunicação através da internet no Brasil, ela tem servido para alguns adiantamentos que são importantes, né? Por exemplo, o caso da lei da ficha limpa. É uma lei que até pode ser arguida de inconstitucionalidade, né? Porque ela pune, né? Não em última instância, né? Mas ela ajudou muito a afastar uma camada a mais deletéria, eu diria, de políticos. Que tem uma ideia, pelo menos, moralizante. Né? Exatamente. Então, não é por outro caso, ou por outro motivo que se pensava em atenuá-la ou simplesmente acabar com ela em junho de 2013. Se você consulta as páginas dos jornais, você vai ver, né, que eles estavam tentando. Então, outras medidas podem vir, né? Podem vir através da movimentação do cidadão de base, né? O cidadão, ele está informado. Esse é um ponto que não acontecia até 1990, né? Você tem a divulgação imediata através da internet, que vai até o interior do Amazonas, até o interior de Goiás, etc. E isso tem como base também essa urbanização, né? É um fato inédito. Até 1950, eu nasci em 46, até 1950 o Brasil é aquela faixazinha litorânea do Atlântico. Hoje ele é uma outra realidade urbana e está aprendendo a viver em cidade, né? Esse aprendizado vai demorar muito, mas ele é um elemento que pode trazer esperança de mudanças. Professor Roberto Romano, muito obrigado. Obrigado por nos atender aqui no Revista FEComércio. Nós terminamos por aqui e voltamos até uma próxima oportunidade para discutir um pouco mais sobre a realidade brasileira e a lógica democrática desse país. Até a próxima!